Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Caio Prati. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre crescimento, sobre PIB. Alguns analistas já têm apontado uma tendência, e você tem visto isso nos últimos episódios do nosso podcast, de revisão das expectativas de crescimento da economia brasileira nesse ano para cima, ou seja, melhora das expectativas. Por outro lado, as expectativas para 2023 pioram e os analistas preveem menos crescimento. Isso se vê claramente nas expectativas registradas no relatório Focus, do Banco Central. Para você ter uma noção, no dia 8 de 4 de 2022, as expectativas do Focus para crescimento nesse ano eram de um crescimento de 0,53%, enquanto para 2023 a expectativa era de um crescimento de 1,25%. E o que acontece desde esse comecinho de abril para cá? As expectativas para o crescimento em 2022 elas vão subindo, enquanto as expectativas para o crescimento de 2023 vão descendo, formando uma espécie de tesoura. No final de maio, essas expectativas ficam quase iguais, cerca de 1% para o crescimento nesse ano e 1% para o crescimento no ano que vem. Já agora, no dado mais recente, do dia 8 de 7 de 2022, o relatório registra um crescimento de uma expectativa de crescimento de 1,59 para esse ano de 2022 e 0,50 para o ano de 2023, ou seja, uma espécie de inversão. Esse aproximadamente 1 ponto de crescimento que os analistas preveem a mais de abril para julho em 2022 é compensado por uma diminuição de quase 1 ponto no crescimento nas expectativas para o crescimento de 2023. Uma espécie de trade-off entre o crescimento desse ano e o crescimento do ano que vem. O que, apesar de ter alguma explicação estatística também, não é um comportamento comum, não é o que a gente sempre vê na economia. E é essa questão que eu quero convidar o pesquisador Caio Prates para nos explicar no podcast de hoje. Caio. Bom, obrigado, Gabriel. O desempenho da economia brasileira nesse ano ele vem sendo marcado, de um lado, por surpresas positivas em relação ao crescimento, à atividade econômica, que é o ponto que aparece nessas projeções do Focus, que o Gabriel comentou, como é que elas foram sendo revistas para cima. No nosso caso, diga-se de passagem, a gente está imaginando até um crescimento superior a esse, arredondando 1,6%, que é a projeção mais recente para esse ano do Focus. Nós estamos imaginando um crescimento levemente acima de 2%, mas o fato é que esse é um lado da questão. O outro, a contraface disso que vem ocorrendo de positivo em relação às estimativas de crescimento, é uma forte deterioração do ambiente macroeconômico, ligado a uma inflação muito alta e persistente, juros futuros, tanto curto quanto longos, muito elevados e com viés de alta até agora. Isso tudo no meio de um cenário externo muito adverso, com risco de recessão global e aumento significativo no período recente da incerteza fiscal, afetando aí o preço de vários ativos importantes para a economia. Mas o ponto que eu queria comentar com vocês no podcast, que eu vou me concentrar, é a relação exatamente entre esse crescimento acima do esperado para esse ano, que a princípio seria uma boa notícia, com essa piora do ambiente macro, que vai se refletir sobretudo no desempenho de 2023. A relação entre essas duas coisas ela se dá basicamente por dois canais. Um primeiro canal é a inflação. Isso porque se a gente tem um crescimento mais robusto nesse ano, no meio de um quadro inflacionário tão complicado, isso dificulta, contribui para a inflação ficar mais resistente à queda, mais persistente, dificulta a desinflação, isso quer dizer exigir juros mais elevados por um tempo prolongado, e isso tudo vai ter impacto negativo lá na frente, tanto no crescimento quanto na própria trajetória da dívida pública, que é uma grande questão no país, dado que a nossa principal vulnerabilidade do ponto de vista de fundamentos é a questão fiscal.
Então, esse é um canal, o canal da inflação, que liga as duas coisas. O outro canal é a piora da situação fiscal que está em curso, sendo armada para 2023. Quer dizer, esse crescimento em 2022, acima do esperado, além dele estar sendo favorecido por uma coisa bem evidente, que é a reabertura da economia, a normalização do setor serviços pós-pandemia, né, já que estamos no final dela, ao que tudo indica, né? Nunca sabemos muito, vide a China, a gente não sabe se não vai ter uma recaída, mas enfim. Nós temos esse desempenho da economia, esse crescimento, além da reabertura e esse seu impacto positivo sobre serviços, ela vem sendo turbinada por um extraordinário, depois eu vou detalhar um pouco isso, um extraordinário volume de estímulos fiscais na economia, que tendem a cobrar o seu preço adiante. Eles vão ser um fator muito negativo para o quadro fiscal e, em consequência, para várias coisas da economia no ano que vem, na minha visão. Em relação a esse primeiro canal que liga crescimento à deterioração do ambiente macro, que eu me referi, que é a inflação, o que eu queria destacar é o seguinte: quer dizer, hoje a gente tem que o principal desafio da política econômica, e aí não só no Brasil, como no mundo, né, é exatamente o combate à inflação. Quer dizer, uma inflação, porque a inflação não apenas está muito elevada, mas como muito persistente, ao contrário do que os bancos centrais imaginavam no início, né, que trabalhava com a ideia de uma inflação temporária. E uma inflação com essas características de ser muito elevada e persistente, ela acaba elevando muito o risco disso ter um impacto relevante negativo, de piora das expectativas inflacionárias, o que acabaria... Isso é especialmente verdadeiro no caso de uma economia como a brasileira, onde a gente ainda tem uma memória inflacionária presente, uma longa tradição de indexação da economia. Então, esse é um grande risco que existe. Porque, nesse caso, na medida que avance esse processo de pior de expectativas, de indexação formal ou informal, de resistência à queda da inflação, a gente estaria sendo levado para um quadro de estagflação. E isso acabaria exigindo, lá na frente, um aperto monetário muito maior do que esse que está em curso, e seria um aperto monetário certamente recessivo. Então, evitar esse cenário, que seria muito negativo, diria que é o objetivo maior da política econômica. O principal instrumento da política econômica para derrubar a inflação é a contenção de demanda. Esse é o principal instrumento, independente na origem a inflação ter vindo mais de choques de oferta, mas a contenção de demanda é crucial para conter o espalhamento da inflação, para evitar a deterioração das expectativas inflacionárias e tudo mais. E essa contenção da demanda se faz via aperto das políticas monetária e fiscal. Esse é o caminho clássico. O problema é que, no caso brasileiro, a política fiscal está atuando na direção oposta, exatamente oposta da política monetária. O que ele está assistindo desde o início do ano, é uma injeção monumental de estímulos fiscais na economia, seja pela via de uma desoneração de tributos em grande escala, seja pela via de gastos fora do teto, que foram viabilizados primeiro pelaquela PEC do início do ano, da PEC chamada PEC dos precatórios, e agora pela chamada PEC Kamikaze, que ia ser votada hoje no Congresso. Né? Não sei como que pé está isso. Mas ninguém dúvida que ela vai ser aprovada. Para a gente ter uma ideia da dimensão desses estímulos, para não falar assim deixar isso muito solto, se a gente olhar primeiro para o governo federal, o que são esses estímulos do âmbito do governo federal?
nós estamos falando, e aí incluindo a PEC Kamikaze, que tem uma gasto fora do teto de 41,2 bilhões de reais. Nós estamos falando de estímulos esse ano de 100 bilhões do lado dos gastos. E nós estamos falando do governo federal, nós estamos falando de uma desoneração tributária de 60 bilhões do lado do governo federal. Já aí são 160 bilhões de estímulos fiscal. Se a gente passa para uma medida central que foi adotada pelo governo para reduzir a tributação sobre combustíveis e energia elétrica também, e outros setores, que foi essa fixação do teto para o ICMS dos estados, as estimativas, essa medida foi tomada em caráter, inclusive, permanente, não só para esse ano. Estamos falando em algo, segundo a estimativa, por exemplo, do Itaú, de 100 bilhões por ano de perda de arrecadação dos estados, em torno de 50 bilhões nesse ano. Então, somando aí os 160 bi entre cortes de impostos e aumento de gastos do governo federal, com mais, digamos, perto de 50 bi esse ano de corte de ICMS dos ICMS dos estados, nós estamos falando de um estímulo fiscal da ordem de 2% do PIB, que é uma coisa extraordinariamente elevada, na verdade. Então, isso sem falar de medidas outras que foram tomadas, que não têm impacto fiscal direto, mas que, enfim, a gente poderia chamar de parafiscal, por exemplo, o saque do FGTS permitido, autorizado de 30 bilhões de reais, enfim. Outras medidas foram tomadas, antecipação no 13º para aposentados e por aí vai. Então, nós estamos falando de um monumental conjunto de estímulos. O resultado disso é que nós temos, de um lado, o Banco Central atuando para tentar, via alta de juros, conter a demanda, na tentativa, né, não é garantia, mas é a tentativa de derrubar a inflação antes que as expectativas inflacionárias se deteriorem a ponto de dar um caráter muito inercial à inflação, porque, nesse caso, isso tornaria o processo de desinflação muito mais custoso, em termos de juros muito mais altos, e recessão, acabaria desembocando em recessão. Então, o Banco Central tenta conter a demanda na tentativa de produzir aquilo que a gente ainda poderia chamar de um pouso suave, ou seja, um crescimento muito baixo, mas sem recessão. Só que a política fiscal joga exatamente na direção oposta. Então, está tornando o trabalho do Banco Central cada vez mais difícil. Esse é um canal. Outro canal que liga esse crescimento com essas características que eu falei, turbinado por estímulos fiscais, e a piora do quadro macro, e que pode vir, pela piora do quadro macro, ter impacto negativo no ano que vem, na inflação, no crescimento, etc. Esse outro canal está ligado à piora das condições financeiras, que já está em curso, na verdade. Mais pressão no câmbio, alta dos juros futuros, alta do risco do país e assim por diante. Isso como reflexo, uma pior de condições financeiras. Hoje, é claro que tem várias causas atuando, inclusive o cenário externo como uma causa principal e última análise, mas o fato é que esse quadro atual de crescimento turbinado por estímulos fiscais, ele está tendo como reflexo, né, uma piora da situação, uma piora esperada da situação fiscal, e isso tanto pelo fato de que essas medidas estão afetando fortemente, talvez de maneira irreversível, a credibilidade do teto dos gastos como âncora fiscal, e vão levar a uma trajetória, uma retomada de uma trajetória ascendente da dívida pública a partir do ano que vem, que é inevitável. Não vou ter tempo de explorar esse aspecto da questão, que é o desempenho fiscal do ano que vem, mas é inevitável, por razões que a gente pode retomar em outros podcasts,
que se retome uma trajetória ascendente da dívida pública e, muito provavelmente, de piora também do resultado primário, além da trajetória ascendente da dívida. No caso do teto dos gastos, que está com a sua credibilidade muito comprometida, talvez, como eu falei, de forma irreversível, a gente tem que pensar o seguinte: quando o teto foi concebido, aprovado lá no final de 2016, ele era pensado como um instrumento de ajuste fiscal, no sentido de produzir uma redução do gasto ao longo, uma redução bem gradual que se esperava do gasto em percentual do PIB. A ideia era que o ajuste seria bem gradual, no sentido de que, como o gasto não cairia, ele ficaria estável em termos reais, corrigido pela inflação, né? O ajuste só ocorreria com o PIB crescendo. Então, seria um ajuste bem gradual, nenhuma medida foi tomada do lado da arrecadação, então seria um ajuste fiscal só do lado do gasto, como redução do PIB, mas via crescimento, e não via corte de gasto. Essa era a ideia. Mas a função principal do teto não era só ser uma forma de fazer um ajuste fiscal. Um ajuste fiscal, por definição, é corte de gasto percentual do PIB ou aumento da arrecadação em percentual do PIB, ou uma combinação das duas coisas. A função principal do teto era, na verdade, construir uma âncora de confiança, né, no ajuste fiscal. Tá? E porque ele foi inscrito na Constituição. A ideia é que ele, ao entrar na Constituição, ser uma regra constitucional, era a ilusão que se tinha na época, que foi desmontada agora no período recente, né, é que ao entrar na Constituição, isso blindaria o teto, né, dos gastos, o controle dos gastos via teto, de conveniências políticas do governo de plantão. Essa era a ilusão que se tinha na época, quando o teto foi definido. Mas a função que chama atenção é que a função dele era muito essa, de gerar confiança no ajuste. A ideia é que a confiança dos agentes econômicos na regra do teto, ela permitiria que os benefícios esperados do ajuste fiscal lá na frente, quando ele fosse capaz, bem à frente, de reverter a trajetória da dívida pública, que esses benefícios fossem antecipados do ponto de vista do impacto positivo nas condições financeiras, juros, câmbio, etc. Deixa o Brasil. Pela confiança de que o ajuste estaria em andamento. E com isso, na antecipação dos benefícios que o teto permitiria, seria favorável para o controle da inflação e para o crescimento. De fato, esse benefício das condições financeiras foi muito visível. Desse ponto de vista, o teto foi um grande êxito entre o início de 2017 até a pandemia, em março de 2020. O resultado do ponto de vista de retomada do crescimento foi tímido, mas do ponto de vista de inflação, nós chegamos às vésperas da pandemia com a inflação e a taxa Selic, a taxa básica de juros, nas suas mínimas históricas. Então, isso não teria sido possível sem a confiança gerada no ajuste fiscal pelo teto. Então, esse benefício ele teve. O problema é que o teto começou a ser fragilizado a partir da pandemia, já logo depois, em seguida do início da pandemia, em março de 2020. Ele começou a ser fragilizado primeiro por um conflito dentro do governo, entre a equipe Paulo Guedes e a equipe econômica de um lado, defendendo o teto e a responsabilidade fiscal, e de outro lado, a ala política querendo aumentar gastos na verdade, se pondo contra o teto, aumentar gastos sociais, gasto em investimento em infraestrutura, etc. Aliás, diga-se de passagem, um discurso na ala política do governo Bolsonaro nessa época, em todo esse período, muito parecido com o discurso do Lula agora. E que são as ideias tradicionais do PT. Não sabemos se é isso que o Lula vai fazer, se for eleito. Provavelmente será eleito, é quase certo. Não sabemos se é esse rumo que ele vai tomar, mas é isso que ele tem dito. O que ele tem dito é exatamente o que a ala política dizia lá quando o teto começou a ser fragilizado. E aí era óbvio desde o início que o Bolsonaro tinha simpatia pela ala política, mas ao mesmo tempo não queria o Paulo Guedes do governo no começo. Então foi empurrando, essa coisa foi sendo empurrada com a barriga, o movimento pendular, olha,
ora parecia que ele dava mais apoio ao Guedes, ora mais aula política, até que chegamos a 2002, onde a coisa começou a desandar de vez, e parece que acho que sem volta. A credibilidade. Isso aconteceu primeiro com a aprovação o drible no teto pela PEC dos precatórios, e agora por essa PEC absurda, né, chamada de PEC kamikaze, que é provavelmente o golpe mortal na credibilidade do teto como âncora, né, fiscal. O ponto que essa perda de credibilidade do teto agora, que se agravou muito, né, até essa explosão recente, aparece muito claramente em duas variáveis muito sensíveis à percepção dos investidores da questão fiscal, que são as taxas de juros longas e o risco Brasil medido pelo CDS de 5 anos. CDS quer dizer Credit Default Swap, é um seguro contra a calote da dívida pública. São medidas ambas muito sensíveis à percepção dos investidores sobre a questão fiscal. Tem sido sempre tido sempre uma resposta muito clara à incerteza fiscal, melhor e pior de acordo com o avançar da incerteza fiscal maior ou menor. Para vocês terem uma ideia, já estou me encaminhando mais para o final, para vocês terem uma ideia, o CDS, o risco Brasil medido pelo CDS, chegou agora, nesses últimos dias, da semana passada para cá, está girando ali perto de 300 pontos. Esse nível, 300 pontos, para mostrar o quanto isso para relacionar isso com o risco fiscal, ele só foi atingido em muito poucas vezes nos últimos anos. No governo Bolsonaro, só num determinado período, que é o período ali da pandemia, cruzando a pandemia em março de 2020, né? Aí tem um choque brutal no risco Brasil, no CDS, que vai para 300 e tanto. Depois ele recua e depois volta a subir em seguida, na esteira desse conflito dentro do governo que eu me referi, e do temor dos investidores de saída do Paulo Guedes do governo e prevalência da ala gastadora, da ala política. Foi ali que o CDS passou de 300 pontos. E agora, antes disso, antes da pandemia, ele estava em 100 pontos. Quando começou a pandemia, ele estava, no início de 2020, ele estava em 100. E aí, agora voltou para esses 300, que é esse momento crítico ali do imediato pós-pandemia. E foi a única vez do governo Bolsonaro, antes de agora, que ele teve em 300 ou mais pontos. Antes do governo Bolsonaro, quando é que a gente teve CDS em 300 pontos? Nas eleições de 2018, porque havia o temor da vitória, temor pelos investidores, da vitória do PT, e o PT sempre associado a um discurso de falta de compromisso fiscal efetivo, com responsabilidade fiscal, e aí o CDS, nesse contexto, passou de 300 um pouquinho. E no governo Dilma, onde o CDS, nos meses finais do governo Dilma, a partir do final de 2015, início de 2016, estava acima de 500 pontos, ali pelo total, pela crise fiscal aguda que a gente estava vivendo, pela recessão que o país tinha mergulhado, etc. Então, foram os únicos momentos que a gente teve isso, do risco país. O fato é que essa perda de âncora fiscal... Outro indicador, aí eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu estou vendo que o meu tempo já está estourando, outro indicador importante é as taxas de juros longas. Se a gente pega, por exemplo, a NTN-B, que é um título do Tesouro indexado à inflação que paga juros reais sobre a inflação, sobre o IPCA. Se a gente pega os títulos longos, para poder comparar também com os períodos anteriores, no caso eu peguei 2050, inflacionário de curto prazo, a política monetária, olha, é uma visão dos investidores do país a longo prazo. Esse risco Brasil medido pelo pelo NTN-B de 2050, os juros reais passaram de 6% recentemente, no meio dessa PEC kamikaze, desse quadro todo.
também esse nível de 6% é um nível que pouquíssimas vezes ocorreu. Ocorreu de novo na época das eleições presidenciais, na época do governo Dilma ele chegou a estar entre 7,5% e 8%, mas ele ocorreu pouquíssimas vezes. Na véspera da pandemia ele estava um pouco acima de 3% do juro real do título de 2050. Ou seja, o quanto a questão fiscal está já se refletindo em indicadores fundamentais de confiança na economia brasileira. Então, para encerrar, o ponto que eu queria destacar é o seguinte, é que essa perda de âncora fiscal e talvez o seu abandono pelo Lula, né, tudo indica que ele vai abandonar, a questão, nessa altura, já nem ele vai abandonar, porque a função principal da teto como âncora já foi perdida, na minha opinião. A questão é qual o arcabouço fiscal que vai ser posto no lugar e se ele vai ser capaz de infundir credibilidade. Não é nada fácil, porque arcabouço fiscal fica dependendo de promessas do governo que vai fazer A, B, C, não tem muita credibilidade. Foi por isso que o teto foi inscrito na Constituição. Só que os investidores perceberam agora que ser inscrito na Constituição não quer dizer nada. O Congresso pode mudar do dia para a noite, ao seu bel prazer, e abrir exceções, é o que fez esse ano. Mas então a gente tem um quadro de perda de âncora fiscal para 2023, já está desde hoje, mas é assim que vamos viver em 2023, piora da situação fiscal, a dívida pública vai voltar a crescer, um cenário externo muito adverso, em especial para países emergentes, em especial para países emergentes vulneráveis, e no nosso caso nós temos duas grandes vulnerabilidades combinadas, né? Que é a questão fiscal e o baixo crescimento potencial. Tudo isso põe para 2023 um cenário muito difícil e coloca um imenso desafio para o novo governo, né? Se o novo governo, na minha opinião, se o novo governo não conseguir construir um arcabouço fiscal que signifique uma espécie de choque de confiança na economia, ele vai ter muita dificuldade para governar. Quer dizer, isso é uma pré-condição para que a gente tenha condições financeiras mais favoráveis, mais comportadas, mais compatíveis com o crescimento. Eu estou falando de juros, de câmbio, risco Brasil, e para permitir um ajuste fiscal gradual. Se a gente tiver que fazer um ajuste fiscal draconiano de curto prazo, isso também a gente não vai crescer. Então, o ajuste fiscal gradual, que tinha sido uma conquista do teto nos seus primeiros anos, permitir um ajuste fiscal gradual, você tem que ter um arcabouço fiscal crível que retome essa possibilidade. Ela é essencial para que a gente possa ter um bom crescimento. Então, condições financeiras favoráveis e ajuste fiscal gradual dependem da confiança no arcabouço fiscal. Sem isso, eu acho que nós estaremos numa situação, se o novo governo não conseguir passar essa mensagem, nós vamos entrar num período muito difícil para a economia brasileira. Então, é isso que seria o meu ponto, Gabriel. Bem, assim nós encerramos o episódio de hoje do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá!